Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O silêncio finalmente foi quebrado. E quem fala agora é ninguém menos que Bruno Henrique. O atacante que tantas vezes brilhou com a camisa do Flamengo resolveu se manifestar publicamente sobre um tema que estava abafado nos bastidores do clube. A possível volta de um jogador polêmico que divide opiniões dentro do elenco. Segundo ele, não é apenas uma questão de torcida ou imprensa, mas sim um sentimento generalizado entre os companheiros. O que chama a atenção é que, dentro do vestiário, a maioria não vê com bons olhos o retorno desse atleta. As palavras de Bruno Henrique soam como um alerta direto para a diretoria e para quem acompanha o dia a dia do time, evidenciando que há feridas recentes que ainda não cicatrizaram completamente. Mais do que isso, ele deixa no ar que a situação não é apenas uma questão individual, mas reflete um clima de instabilidade que afeta treinos, convivência e, claro, o desempenho coletivo em campo. A declaração vem como um choque, porque até então todos os rumores eram tratados como meras especulações. Mas agora temos a palavra de um líder que vive o vestiário diariamente. O tom da fala de Bruno Henrique é firme, mas também carrega um certo peso de preocupação. Ele deixa claro que a decisão sobre o retorno do jogador envolve mais do que contratos ou marketing, pois mexe diretamente com o emocional do grupo. No futebol moderno, muito se fala em resultado e estatística. Mas Bruno mostra que a química interna e a harmonia no elenco são tão importantes quanto qualquer número. É como se ele estivesse dizendo: cuidado, porque a volta dele pode trazer mais problemas do que soluções. A situação desperta uma série de questionamentos. Desde a capacidade da diretoria de gerir conflitos até a habilidade do jogador em se reintegrar ao grupo. A crise, segundo ele, não está apenas no campo, mas nos bastidores, nas relações entre atletas e na confiança que se deposita uns nos outros. E o mais interessante é que essa declaração surge em um momento em que o Flamengo busca estabilidade e vitórias, mostrando que o problema é profundo e não se resolve com simples decisões de contrato. O público e a mídia, por sua vez, já começaram a especular sobre as repercussões e possíveis movimentos que a diretoria fará. Bruno Henrique ainda enfatiza que a resistência do elenco não é por rivalidade ou vaidade, mas sim por princípios e experiências passadas. Ele menciona, de forma velada, episódios que deixaram marcas no ambiente, criando um clima de desconfiança em relação ao retorno do atleta. A escolha de se pronunciar publicamente indica que o atacante deseja abrir espaço para debate e reflexão, provocando um efeito dominó entre torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos. É impossível ignorar a força de uma declaração desse tipo, vinda de alguém que é referência no time e que já participou de momentos históricos. No fundo, ele parece estar pedindo que todos olhem além das manchetes e considerem o impacto real de certas decisões sobre o grupo. Essa fala reforça a percepção de que o Flamengo enfrenta um dilema delicado, onde interesses individuais, expectativas da torcida e a gestão da diretoria se chocam de maneira quase inevitável. Enquanto alguns enxergam isso como um problema de ego, Bruno Henrique deixa claro que é muito mais do que isso. É sobre coesão, respeito e, acima de tudo, ambiente profissional. A repercussão dessa declaração é imediata
E nas redes sociais, torcedores se dividem entre apoiar o posicionamento do atacante e questionar se a opinião de um jogador deve influenciar decisões estratégicas do clube. Os comentários fervilham e o burburinho aumenta com cada análise de comentaristas esportivos que tentam destrinchar cada nuance da fala de Bruno Henrique. Para muitos, essa manifestação pública é um indicativo de que a crise interna já atingiu um ponto crítico e que decisões tomadas apenas com base em mercado ou retorno midiático podem se transformar em um desastre para o ambiente interno. A tensão se intensifica à medida que se percebe que o elenco tem voz ativa e que essa voz não hesita em se fazer ouvir quando acredita que algo pode prejudicar o grupo. Bruno Henrique, portanto, não apenas comenta a situação, mas se posiciona como uma espécie de guardião do equilíbrio emocional do time. Alguém que entende que o sucesso em campo depende tanto de talento quanto de união e confiança. O tom da fala também sugere que há insatisfação silenciosa acumulada há algum tempo e que o retorno do jogador em questão poderia ser a gota d'água. Bruno Henrique, ao romper o silêncio, mostra que nem tudo o que é tratado como especulação externa é realmente superficial. Ele revela que existe um conjunto de sentimentos, experiências e expectativas que precisam ser considerados antes de qualquer decisão oficial. Essa abordagem transforma o que poderia ser um simples rumor de mercado em uma narrativa rica de tensão, emoção e política interna. Para quem acompanha futebol, é fascinante perceber como pequenos detalhes de bastidores podem alterar completamente o clima de um clube, influenciar performances em campo e até mudar a percepção da torcida. Bruno Henrique, portanto, consegue unir todos esses elementos em uma fala que é, ao mesmo tempo, direta, polêmica e estratégica, deixando todos atentos para os próximos capítulos dessa história. Por fim, a declaração deixa claro que, mesmo com todas as especulações e rumores, o líder do vestiário não pretende se calar. Bruno Henrique mostra que não tem medo de colocar em discussão assuntos sensíveis e que está disposto a expor a realidade do elenco, mesmo que isso gere controvérsia. Ele faz isso de forma madura, sem ataques diretos, mas com firmeza suficiente para deixar evidente que há resistência interna. É como se ele estivesse dizendo que a verdade do grupo precisa ser respeitada e que decisões precipitadas podem abalar toda a estrutura do time. Para os torcedores, é um aviso. O retorno do jogador polêmico não será fácil e certamente será acompanhado de perto por quem realmente conhece os bastidores do Flamengo. O rumor, portanto, deixa de ser apenas especulação e se transforma em um alerta real, carregado de tensão, emoção e expectativa, que promete se desdobrar em capítulos ainda mais intrigantes e controversos. A pressão em torno dessa possível volta do jogador polêmico ao Flamengo não para de crescer, e Bruno Henrique parece ter acendido um estopim dentro do clube. A repercussão de suas declarações deixa claro que não se trata apenas de uma opinião isolada, mas de um sentimento que circula silenciosamente entre os atletas há algum tempo. É como se ele tivesse dado voz a uma tensão que muitos preferiam manter escondida, mas que agora se tornou impossível de ignorar. O burburinho aumenta porque a situação toca em pontos sensíveis: lealdade, confiança e respeito dentro do grupo. Valores que, segundo Bruno, não podem ser relativizados. E mesmo que os torcedores tenham visões diferentes, o que fica evidente é que o clima no vestiário não será o mesmo caso o jogador retorne.
A polêmica também atinge a diretoria, que se vê pressionada a equilibrar interesses esportivos, financeiros e de imagem, enquanto lida com a opinião de líderes do elenco que têm influência direta sobre o desempenho coletivo. Nesse contexto, cada decisão passa a ser mais estratégica, e qualquer passo em falso pode gerar repercussões imediatas, tanto dentro quanto fora de campo. O rumor, que antes era apenas assunto de bastidores, agora ganhou força nas redes sociais e nos programas esportivos. A fala de Bruno Henrique fez com que comentaristas começassem a dissecar cada palavra, cada nuance, cada indireta, tentando prever os próximos movimentos do Flamengo. É fascinante perceber como uma declaração pode transformar a rotina de um clube em pauta permanente de análise e debate, criando um efeito dominó de especulações que atinge torcedores, imprensa e até jogadores de outras equipes. A complexidade da situação se intensifica porque o clima interno influencia diretamente a performance em campo. E qualquer insatisfação pode se refletir em derrotas, mudanças táticas e desgaste emocional. Bruno Henrique, com sua postura direta, deixa claro que não há espaço para decisões unilaterais quando o bem-estar do elenco está em jogo. Ele evidencia que um time não é feito apenas de talento individual, mas da soma de personalidades, convivência e disciplina emocional. Elementos que muitas vezes passam despercebidos, mas que são cruciais para a manutenção do sucesso. O que chama a atenção é a maturidade na forma como Bruno Henrique aborda a situação. Ele não recorre a ataques ou provocações, mas consegue expressar insatisfação de maneira clara e firme, o que só aumenta a credibilidade de sua fala. Ele demonstra que a resistência do grupo não é capricho, mas resultado de experiências anteriores, de situações mal resolvidas que ainda reverberam no ambiente interno. Isso transforma o rumor em algo muito mais palpável e real, mostrando que, no futebol, nem sempre os problemas são apenas táticos ou físicos, mas emocionais e psicológicos, e que lidar com eles exige sensibilidade e liderança. Ao romper o silêncio, Bruno Henrique não só posiciona-se como líder, mas também como guardião do equilíbrio do grupo, reforçando que decisões sobre retorno de jogadores polêmicos devem considerar profundamente o impacto humano, não apenas contratos e expectativas externas. Além disso, a declaração provoca uma reflexão sobre a gestão de crises no futebol moderno. Diretoria, comissão técnica e jogadores precisam estar alinhados para que decisões estratégicas não comprometam o ambiente interno. A fala de Bruno Henrique, portanto, funciona como um alerta. Se a liderança do clube não ouvir os sinais do elenco, qualquer tentativa de retorno pode se transformar em um erro de proporções significativas. O público, muitas vezes, observa apenas os resultados em campo, mas ele revela que o verdadeiro desafio está nos bastidores, nas relações humanas e no cuidado com o clima emocional da equipe. O burburinho cresce justamente porque todos percebem que existe mais em jogo do que aparenta, e que a tensão entre retorno de jogador polêmico e resistência interna pode desencadear uma série de consequências imprevisíveis. O que antes era rumor, agora tem peso real, carregado de significado e implicações práticas, e cada novo dia promete trazer mais especulações e interpretações. A polarização entre torcida e elenco também se intensifica. Nas redes sociais, alguns defendem a volta do jogador polêmico como estratégia de mercado. Outros questionam se a decisão não desestabilizaria ainda mais o grupo.
Bruno Henrique, nesse cenário, aparece como uma espécie de mediador involuntário, alguém que coloca em evidência a perspectiva do vestiário, que muitas vezes é invisível para quem acompanha apenas pelo lado externo. Ele mostra que o conflito não é apenas sobre talento ou desempenho, mas sobre respeito, confiança e identidade coletiva. Cada palavra sua é interpretada, debatida e transformada em pauta, alimentando a narrativa de que a situação é mais complexa do que um simples rumor de mercado. O ambiente dentro do Flamengo, portanto, se transforma em palco de uma tensão silenciosa que agora ganhou voz e visibilidade. Por fim, o burburinho em torno do possível retorno do jogador polêmico promete se prolongar. A fala de Bruno Henrique serve como um marco, uma linha que separa especulação de realidade, mostrando que os conflitos internos têm voz e impacto. O alerta sobre clima emocional, união do grupo e consequências de decisões precipitadas deixa claro que o time está diante de uma encruzilhada e que a repercussão vai muito além das 4 linhas. Torcedores, imprensa e diretores agora observam atentos e cada passo será acompanhado com expectativa e tensão. O rumor se transforma em história viva, carregada de drama, liderança e dilemas. Deixando no ar a pergunta que ninguém sabe responder ainda: qual será o próximo capítulo desse Flamengo em turbulência, onde cada palavra e cada decisão podem alterar completamente o rumo do clube e sua relação com o elenco, com a torcida e com o próprio futebol que se joga em campo? Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O clima nos bastidores do Flamengo continua sendo assunto de debates acalorados e cada nova declaração de Bruno Henrique parece inflamar ainda mais a situação. A maneira como ele expõe a resistência do elenco evidencia que os conflitos internos não são superficiais, mas sim profundos, enraizados em experiências passadas e expectativas frustradas. É como se o atacante tivesse jogado luz sobre um ambiente que muitos preferiam manter nos bastidores, mostrando que decisões de diretoria podem ser muito mais delicadas do que parecem. O rumor da volta do jogador polêmico, que antes parecia distante, agora ganha contornos quase reais, com torcedores e jornalistas tentando antecipar cada movimento e imaginar como o grupo reagirá. Cada treino, cada reunião, cada gesto passa a ser interpretado à luz dessa tensão, tornando o dia a dia do Flamengo uma narrativa complexa de intrigas, alianças e sinais de resistência, onde qualquer detalhe pode se tornar notícia. Além disso, a repercussão das palavras de Bruno Henrique traz à tona uma questão que muitas vezes passa despercebida: a força que líderes de elenco exercem sobre decisões institucionais. Ele não fala apenas como um jogador, mas como alguém que tem experiência, respeito e autoridade dentro do grupo. E sua opinião carrega peso real. A situação se transforma em um verdadeiro quebra-cabeça, onde diretoria, comissão técnica, atletas e torcida precisam lidar com interesses conflitantes e emoções à flor da pele. A fala do atacante evidencia que o futebol vai muito além do que se vê na televisão. Envolve relacionamentos humanos, confiança, equilíbrio emocional e estratégia. O burburinho cresce à medida que cada nova interpretação se espalha e todos se perguntam: será que a diretoria ouvirá a voz do vestiário ou seguirá caminhos que podem gerar mais turbulência? A expectativa aumenta, porque qualquer passo pode redefinir o futuro imediato do time e a relação entre atletas e gestão. Por fim,
O cenário do Flamengo se desenha como uma narrativa de tensão contínua, onde rumores, declarações e estratégias internas se misturam, criando um clima de suspense e incerteza. A fala de Bruno Henrique funciona como um catalisador, transformando especulações em debates reais sobre lealdade, ambiente interno e impacto emocional no grupo. Torcedores, mídia e até jogadores de outras equipes acompanham atentamente cada detalhe, enquanto o elenco se mantém no centro de uma situação que pode definir não apenas resultados, mas também a harmonia do clube. O rumor do retorno do jogador polêmico deixa de ser apenas um assunto de mercado e passa a ser um teste de liderança, gestão e resiliência emocional. Cada passo do Flamengo agora é observado com lupa, e a tensão aumenta porque ninguém sabe exatamente como a história se desenrolará. Mas todos sentem que o impacto será profundo, tanto dentro quanto fora de campo, marcando uma fase crítica e carregada de emoções intensas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.